Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Justa. A partir de agora você conta com um canal de informação exclusivo sobre saúde, direito e inovações médicas. A cada episódio, uma oportunidade de conferir, de assistir a um bate-papo com médicos que são referências em suas áreas de atuação. E, claro, que vão responder aos nossos questionamentos. Sem esquecer, gente, do momento Meu Doutor. Nessa hora, eu vou conversar com um advogado especialista em direito à saúde suplementar para tirar todas as nossas dúvidas sobre nossos direitos quando falamos em planos de saúde. É isso, minha gente. O Saúde Justa está no ar. E olha só, para a gente começar a fazer essa estreia aqui hoje, vamos começar com um sorriso no rosto, com o pé direito, porque eu vou conversar aqui com o doutor José Romar. Doutor, vamos ver se chega. Chegou. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Gente, eu estou falando aqui com uma das grandes referências do nosso estado. O doutor José Romar, ele é bucomaxilofacial. Esse nome todinho aqui, né, doutor? O nome parece muito complicado, mas o podcast é para isso, para a gente desmistificar, deixar tudo muito explicadinho. Doutor José Romar, que já tem 17 anos de experiência, tem na veia aí. Veia, né? Isso. A profissão é filho do doutor José Roberto, que atua há mais de 40 anos aqui no estado, né, em grandes hospitais de referência, assim como o doutor José Romar, que atua no Hospital Português, no Santa Joana, Hospital Guararapes. Hospital Guararapes. Tem também... Tenho a minha clínica própria dentro do empresarial Rio Mar Trade Center. Já vamos fazer logo a propaganda aí. Diz minha clínica própria. Onde é que fica? Fica localizado no Rio Mar Trade Center, na Torre 3. Então já deu o recado aí. Deixa. E eu tenho certeza que quando vocês forem ouvindo a nossa conversa, já vou anotar todos os números de doutor José Romar. Olha, muito feliz, viu, de a gente estar conversando com o senhor na semana do seu aniversário. Exato. Né? Feliz aniversário, parabéns. Agora, doutor, que todo mundo quer saber, eu acho que a grande parte da população tem essa dúvida, né? Muita gente acha que odontologista é odontologista e acabou, não tem as suas especialidades, especificações. E o bucomaxilofacial é um odontologista que se especializou nessa área. Agora, de fato, o que é que faz um bucomaxilo? Bom, o cirurgião bucomaxilo, a sua primeira formação é em cirurgião dentista. Nós nos formamos em odontologia e após o término do curso ingressamos num programa de residência ou especialização de 3 anos para se tornar cirurgião bucomaxilofacial. A nossa área de atuação é, de uma maneira geral, a face do paciente. Então a gente atua desde grandes traumas faciais, cirurgias de reconstruções faciais, cirurgias de enxertos ósseos, cirurgias de ATMs, remoção de dentes inclusos. O que seria ATM? ATM é a articulação temporomandibular. É essa região aqui da mandíbula, onde faz o movimento de abertura e fechamento de boca. Tratamos também lesões patológicas de cistos e tumores. E os famosos dentes inclusos, os sisos, que grande parte da população tem esse medo e quer saber se sempre precisa tirar. Então, sempre precisa tirar ou não? Veja, aproveitando, cada caso é um caso. A gente sempre tem que avaliar o paciente, tá? Isso é uma questão evolucional, tá? No passado, os nossos antepassados, na verdade, nós tínhamos até o 4º molar. Mas por uma teoria da evolução, tá? Os nossos ossos da face encurtaram. Então, o ser humano hoje já não tem mais os 4º molares, perdão. Nós só temos os 3º molares e os ossos da face não têm espaço para esses 3º molares nascerem. Onde muitas vezes eles permanecem inclusos, retidos dentro do osso, trazendo alguns desconfortos para o paciente, como dores, inflamações, presenças de cistos e tumores associados ao nascimento desse dente, bem como muitas vezes ele nasce, mas o paciente ele tem dificuldade de higienização devido à posição desse dente. Então, Entendi. essa, de uma maneira geral, são as indicações de remoção
dos dentes inclusos, dos terceiros molares de uma maneira Então, no geral. seria realmente indicado que a pessoa fizesse essa retirada. Exatamente. Para Essa evitar todas avaliação essas questões que o senhor falou. Exatamente, para evitar todos esses contratempos que o terceiro molar ele pode vir a causar ao paciente. E fora essa questão do siso, qual é o outro caso mais recorrente que o senhor mais atende lá no seu consultório em relação às cirurgias? Elas acontecem no consultório ou necessitam de um ambiente hospitalar? Porque assim, quando a gente está falando de odontologia, a maioria das pessoas entende que o hospital não é necessário. Então a gente queria também tirar essa dúvida com o senhor. Vamos lá. Muitos procedimentos podem ser realizados em consultório, sim, com todo conforto e com toda segurança. Em relação ao siso, seria em relação consultório? ao siso, pode se tirar sim. Porém, existem alguns posicionamentos desse siso que eles estão mais complexos, como, por exemplo, muito próximo do nervo que passa nessa região, quando ele está muito aderido ao osso da mandíbula, que isso no ato cirúrgico corre um risco de fraturar essa mandíbula. Então, nessas situações, tem toda indicação da gente realizar em ambiente hospitalar. É um ambiente onde oferece toda a segurança, a anestesia geral, que muitas vezes é o tão temido medo do paciente, porque eu vou ser entubado. É um procedimento extremamente seguro, posso dizer a vocês, extremamente seguro. Hoje os profissionais médicos que atuam na área de anestesiologia estão cada vez mais experientes em trabalhar com a gente da cirurgia bucomaxilo. Temos grandes profissionais que trabalham com a gente, que a gente pode oferecer isso ao nosso paciente e muitas vezes também pelo plano de saúde. Então, eu sempre recomendo. Hoje uma pergunta que eu faço para o meu paciente: está precisando tirar o siso? Tem plano de saúde? Tenho, doutor. Vamos tentar tirar em ambiente hospitalar, que eu tenho certeza que você vai receber todo o conforto e segurança possível para realizar esse procedimento. E geralmente, já que o senhor tocou nessa questão, geralmente os planos, eles concordam com essas indicações de cirurgias em ambiente hospitalar? Hoje, a liberação de cirurgias na área de cirurgia bucomaxilofacial por plano de saúde tem se tornado um grande entrave na nossa atuação. Nem sempre os planos de saúde estão liberando. Eles acham que, por se tratar de um procedimento odontológico, tem que ser realizado em consultório odontológico. E não. Tem indicação, sim, de realizar em ambiente hospitalar, até mesmo para salvaguardar a gente enquanto profissional na nossa atuação, tá bom? Qualquer coisa que aconteça, como uma lesão de um nervo, uma imperícia, uma imprudência, e a gente poder ser responsabilizado por negligência, sabendo que aquele procedimento poderia ter sido realizado em ambiente hospitalar e acabou sendo realizado em consultório, quem responde somos nós, profissionais. Então, a gente tem tido algumas dificuldades com o plano de saúde para ter essa liberação, esse respaldo e liberação desse procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar pelo plano de saúde. Entendi. Deixa eu ver aqui, a lista é grande, viu, doutor? Olha, há profissionais da odontologia que são especializados em implantes dentários e atuam na correção da arcada dentária prejudicada. É um tipo de procedimento que basta ser odontologista para fazer, ou há casos que realmente necessitam da especialização em bucomaxilo? Não. Dentro da área de atuação do cirurgião dentista, existe a especialidade que é a implantodontia, onde ele se especializa em implantes dentários e ele pode sim realizar esses procedimentos de implante para a correção das arcadas, devolver de volta esse sorriso do paciente, sem que ele seja obrigatoriamente cirurgião bucomaxilofacial. Mas grande parte dos cirurgiões bucomaxilofaciais também são implantodontistas, assim como eu. Porque existem casos mais simples e existem casos de reabilitações mais complexas. Onde, por exemplo, grandes enxertos, onde muitas vezes eu entro com um profissional médico da ortopedia, da cirurgia geral, cirurgia plástica, que ele remove um segmento ósseo para a gente, muitas vezes da bacia, entrega e a gente reconstrói o osso do maxilar desse paciente. Então, geralmente isso, como são cirurgias de maior porte, mais complexas, o cirurgião bucomaxilofacial ele vai estar bem habilitado para realizar isso. Claro, não que o implantodontista que tem uma vivência cirúrgica não esteja, mas geralmente é realizado por um cirurgião bucomaxilofacial. Em casos, principalmente em casos mais complexos como esse, que confesso que eu não sabia que existia essa possibilidade. Sim. De retirada do osso da bacia, isso? Da bacia, isso. Tiram o osso da bacia,
que é um osso muito bom para a gente, um osso córtico esponjoso, sendo tecnicamente falando, para a gente reconstruir áreas de perda óssea, tanto no maxilar superior como no maxilar inferior, que é a maxila e a mandíbula. Mas isso acontece em casos de traumas mesmo? De várias formas. Pode ter sido o paciente que necessidade perdeu... do enxerto, eu tô falando. Isso, o paciente pode ter perdido esse osso por um trauma, por uma lesão patológica, como falei, por cistos e tumores, ou por reabsorções ósseas severas. Em situações onde o paciente perdeu os dentes jovem demais, o que a gente mais tem é histórico de paciente que com 12, 13 anos já tinha perdido todos os dentes por conta da odontologia do passado. E ao longo do tempo esse osso vai reabsorvendo por desuso. Entendeu? E quando o paciente lá naquela fase adulta, doutor, hoje eu tenho condições de querer ter meus dentes de volta sem precisar utilizar uma prótese móvel. Mas não tem osso. Então, dentre várias técnicas que a gente tem para lançar mão de reabilitar esse paciente, o enxerto ósseo ela também é uma alternativa para isso. Em relação a isso, doutor, a questão dos implantes, tem muita gente que quer fazer, mas tem essas resistências de até ir a um profissional e fazer um orçamento, vamos assim dizer, né, do serviço, com medo dos valores. Esse tratamento, vamos assim chamar, ele pode ser em parte bancado pelo plano de saúde ou é tudo realmente particular? Há fases, etapas que caberia ao plano? Como é que funciona? Veja, eu sendo bem direto e bem franco e bem justo e honesto, a parte de cirurgia reconstrutora, no que tange a enxertos ósseos, o plano de saúde ele pode cobrir sim. Mas o implante dentário, para que o plano de saúde possa cobrir, hoje existe o que chamamos de implantes customizados, certo? Que são implantes como, por exemplo, o paciente teve uma grande perda óssea por conta de um tumor agressivo na região de boca. E mesmo com enxerto, a gente não consegue reabilitar essa área. Só com implantes customizados. O plano de saúde, ele custeia esses implantes customizados. Ainda existe uma briga muito grande, sabe, no que tange a... O customizado aí seria referência a quê? O implante customizado é aquele implante que é feito só para você. É realizado uma tomografia do paciente e o implante ele é construído sobre a face do paciente. Mas todos não são assim? Não. Uma coisa é o implante dentário, que é aquele implante convencional que a gente coloca em consultório. Outra coisa é o implante customizado, onde um desenho vai ser realizado, um projeto vai ser realizado junto com engenheiros na área de saúde, tá? Para a gente poder colocar esse implante que vai ser fixado com placas e parafusos no rosto do paciente. Mas eu sou um defensor fiel de que esses implantes customizados são situações de extrema especificidade. Eles não podem ser banalizados, sabe? Então, os implantes... Em que situações, então, caberiam esses implantes? Grandes reabilitações, grandes reabsorções ósseas, onde implantes da técnica convencional não obterão sucesso para realizar, entendeu? Para a partir daí entrar esses implantes customizados. Só para você entender, ele é feito sobre uma máquina em 3D. De uma forma assim para a população entender. São implantes impressos e fresados através de softwares e tecnologias bem avançadas para a gente poder colocar no paciente. Só serve para você, não serve para outro. Por isso que o nome é customizado. É aquilo que foi feito especificamente para o paciente. Justamente isso é a minha dúvida, né? Eu acho que da maioria, porque a gente entende que todo o implante seria customizado porque foi feito só para mim, né? Daquele implante. E não tem como o meu dente ser o seu dente, né? Então, para mim, todo seria customizado. Fantástico você ter falado isso até para a população entender. O termo implante dentário é aquele pino que a gente instala no osso do paciente, que vai substituir a raiz e a gente vai aguardar ali um tempinho até que aquele pino seja aderido ao corpo do paciente. Após isso, é realizada a segunda etapa, que é a fase da prótese sobre o implante, que ela pode ser desde uma simples coroa, que é de um dente apenas, até a reabilitação de toda
uma arcada. Então, muitas vezes a população não entende. Ah, doutor, eu já saí com o implante, e cadê o dente? Gente, o implante é o pino instalado. A segunda etapa, que é a prótese sobre o implante, é o dente, que, como eu falei, vai desde um dente único até uma reabilitação total de uma arcada, seja ela superior, inferior ou ambas. Entendi, doutor. Agora vamos para a próxima. O que um buco pode fazer que o odontólogo não poderia de jeito nenhum? Veja, se a gente tanger sobre a lei, sobre o nosso código de ética, o nosso código de ética diz que tudo aquilo que o cirurgião dentista ele viu na graduação, ele pode atuar após formado. Ponto. Mas é claro que após a nossa formação, após a nossa graduação, nós temos que buscar as nossas especialidades, aquilo que a gente vai poder fazer de melhor para um paciente. Então, se você me perguntar se um cirurgião dentista se formou e especializou em canal, ele vai fazer uma fratura de face? Não. Ele não vai. Quem é que vai fazer? É aquele cirurgião dentista que se formou e entrou numa residência ou numa especialização de cirurgia bucomaxilo e seguiu para aquela área daquela área de atuação. Que aí, como eu falei, a gente pode atuar nas reconstruções, as cirurgias ortognáticas, que são as deformidades maxilofaciais, as fraturas de face, pacientes que sofreram acidentes, enfim, uma grande área de atuação. Em relação a essas cirurgias, a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, não é? Quais são as mais frequentes? A gente estava falando, inclusive, em relação ao maxilar, que a gente faz o senhor, né, faz a retração. Isso. E o quanto que isso impacta no bem-estar, na vida dessas pessoas. É considerado estético, doutor? Ou a gente está falando aqui, né, bastante, porque é a dificuldade da população, às vezes, claro, de ter aquela aprovação por parte do plano de saúde. E nesse caso dessas cirurgias, como é que elas são encaradas? As cirurgias ortognáticas, as cirurgias que tratam as deformidades maxilofaciais. Ela é uma cirurgia que ela tem uma atuação funcional, mas que ela tem um lado estético. Ela é uma cirurgia estético-funcional. Ela é uma cirurgia funcional com uma repercussão estética. É uma nova vida que a gente traz para esse paciente. Hoje eu posso falar para você com propriedade, dentro da equipe que eu faço parte, dos colegas que operam comigo, a quem eu agradeço bastante. São pacientes onde eles podem ter o queixo para trás ou o queixo muito para frente. Mas isso aí a gente teria que entrar numa explicação até muito mais ampla, científica, para poder explicar. São pacientes que têm dificuldades de mastigação, dificuldades de fonação, muitas vezes a síndrome da apneia do sono, que é aquele paciente que durante a noite, no sono, ele falta ar, ele se sufoca, aquele Pode paciente... estar relacionado com isso, 100%, doutor? 100%. A cirurgia ortognática hoje é uma cirurgia que é lançada à mão para tratamento da síndrome da apneia e a hipopneia obstrutiva do sono, que é a sigla SARROS, com H. Então, ela é um dos tratamentos. Olha, eu tive um paciente que usou o CPAP, que é aquele aparelho para respiração, e o médico que acompanhava ele disse, olha, a gente não tem outra solução, você precisa fazer ortognática. E eu fiquei muito feliz, porque foi um paciente que eu consegui tirar do CPAP. Não estou dizendo aqui que eu sou o deus, o mago da cirurgia ortognática de maneira nenhuma, mas quando a gente consegue oferecer isso para o paciente e ele chegar para mim para dizer, Romar, eu tentei botar o CPAP e não consegui, hoje o CPAP me incomoda para dormir, eu só durmo sem CPAP, estou livre dele. CPAP é o aparelho, né, que o paciente coloca para poder dormir, para diminuir a apneia e o ronco durante a noite. Então, assim, uma cirurgia que traz qualidade de vida total para o paciente, fora a questão, como a gente estava falando, né? A repercussão estética. A repercussão estética, mas é encarada pelo plano como realmente algo funcional. Isso. A gente já teve mais ressalvas dentro de grandes dificuldades que a gente tem com o plano de saúde. Hoje, a cirurgia ortognática, eu digo que a gente tem um pouquinho menos, sabe, de autorização para o plano de saúde. Então, o plano de saúde custeia, sim, a cirurgia ortognática. É importante a gente falar isso, né, doutor? Porque muita gente que está assistindo agora tem essa projeção, essa retração, né, dessa área do queixo. E às vezes nem sabe que pode procurar essa ajuda médica. Às vezes a gente brinca assim dizendo que não tem idade. Não tem idade é um termo muito forte para dizer, porque eu operar um paciente com 14 anos que tem uma deformidade maxilomandibular,
é praticamente uma certeza que na fase adulta eu vou precisar operar, porque ele é um paciente que está em fase de crescimento. Mas eu já operei pacientes de 50, 60 anos, tranquilamente. Eu tô velho para fazer essa cirurgia, eu deveria ter feito quanto novo. Ó o dedinho, ó. De maneira nenhuma. Você tá em idade sim, você tem indicação de fazer e pode realizar sim nessa faixa etária, digamos assim, a sua E por que sua não, cirurgia. né? Melhorar de vida, independente da idade, né? Claro, como eu acabei de falar, doutor, mas eu não vou ficar bonito, esqueça, a gente não tá falando de estética não, eu tô falando aqui de repercussão funcional, de você poder respirar, você poder dormir bem, você poder mastigar. Eu sempre brinco pro paciente, doutor, meu marido me ama, minha esposa me ama, eu beijo, eu me olho no espelho, eu tô bonito. Ótimo, mas doutor, eu sou tudo isso, mas vivo tendo gastrite, eu não mastigo bem, eu não processo meus alimentos bem. Então veja que eu tô falando de um lado estético, onde a pessoa se aceita, mas que o lado funcional não está bom. Entendeu? Precisa ser ajustado. Então é uma cirurgia que casa estética e função. Que bom, doutor. Que bom que a gente sabe que tem essas soluções, né? Tem sim. Vamos lá, a gente já conversou tanto, vamos ver o que é que falta aqui ainda. Olha, próteses customizadas, a gente já conversou aqui. O siso, a gente também conversou aqui. Deixa eu ver outra. Em relação ao siso, né? Que algumas notícias, inclusive recentes, vai e volta, a gente escuta notícias sobre isso, de que uma paciente, agora foi uma jovem, que foi fazer a retirada do siso e, infelizmente, ela perdeu a vida. Veio a óbito. Por conta disso. E o que é que pode levar a essa fatalidade? Vamos lá. A gente sempre encara a cirurgia bucal como uma cirurgia contaminada. Isso é fato, porque a boca da gente, ela tem a presença de micro-organismos ali, micro-organismos bons e micro-organismos ruins. Não tem como falar disso sem dizer que realmente é uma fatalidade, porque é um índice muito, muito, muito baixo um paciente vir a óbito decorrente de um procedimento odontológico, principalmente da retirada do siso. Que é algo simples, entre aspas, né? É algo que assim não gera risco de vida iminente ao paciente, a gente falando de uma maneira geral. E o senhor bem disse que pode ser feito num consultório, inclusive. Gente, eu sendo bem popular falando, quantos dentes a gente arranca em posto de saúde, sabe que é um paciente que não tem tanta informação, sai do posto de saúde, faz tudo de qualquer jeito, de forma errada e não tem uma contaminação. E você pega casos de onde o paciente foi tirar esse dente dentro de um consultório odontológico, com tudo certinho, materiais esterilizados, com todo o cuidado e contamina, sabe? Então, assim, eu preciso dizer para a população que não tenham medo de retirar os sisos, seja ele em consultório dentário, quando dá, ou seja ele em ambiente hospitalar. É um procedimento seguro. Tenha certeza que nenhum profissional, eu pelo menos acho que ele vai estar entrando ali para querer lhe trazer algum mal, ele vai estar sempre pensando no seu bem, no seu melhor, entendeu? Mas a gente tem que saber que fatalidades acontecem, a gente vê pacientes que fizeram lipoaspiração e faleceram, pacientes que vão fazer cirurgias bariátricas e faleceram. E tantos outros fizeram e não tiveram nada, né? E tantos outros fizeram e não tiveram nada, sabe? Então, buscar um profissional de excelência, sabe? Você saber com quem você está indo, busca um profissional capacitado, especializado para fazer o seu procedimento, dê uma olhada sempre no consultório, em tudo aquilo que está sendo realizado em você, tá? Para que a gente possa minimizar todo e qualquer tipo de complicações pós-operatórias, não só para a gente de risco, não só para a gente quanto profissional, mas para você enquanto paciente. A gente estava falando aqui da prótese, vamos assim dizer, customizadas e das tecnologias. Quais são as inovações? O que é que tem mais moderno assim, em relação a esse casamento de tecnologia e odontologia que vocês aplicam hoje? Falando sobre a tecnologia, odontologia, a cirurgia bucomaxilofacial, como a gente estava brincando ali fora. Eu nunca pensei que meu instrumento de trabalho hoje fosse um computador. A gente imaginava que só quem botava computador nas costas era quem trabalhasse com TI. Verdade. Não é? E eu nunca imaginei que hoje o computador fosse ser um instrumento de trabalho. Não tem uma cirurgia hoje que a gente não faça que não tenha um planejamento virtual por trás. Não tem um siso que a gente não tire, que a gente não peça uma impressão 3D daquela região de onde está o siso para eu ver se esse meu siso está próximo do canal.
Os implantes dentários hoje, nós fazemos uma técnica chamada de flapless. Só para você entender, é uma técnica sem retalho. Quando diz que o paciente sai do consultório sem nenhum ponto. Como que são é essa? cirurgias guiadas. A gente pega a tomografia desse paciente, importa num software, vê a posição ideal do implante e nós temos um banco de dados de implantes do mundo todo para qual é o implante que eu quero utilizar. Eu quero utilizar esse implante, eu dentro do software eu coloco esse implante e posiciono o meu implante no tamanho ideal. Vem a impressão 3D de um guia cirúrgico, eu encaixo sobre a boca do paciente e instalo o implante. São cirurgias de 10 minutos. É mesmo, doutor. Sabe? E se fosse algum tempo atrás, sem essa tecnologia, quanto tempo levaria? 1 hora. Olha. 1 hora. Na cirurgia ortognática, existem vários softwares para a gente poder fazer os planejamentos cirúrgicos desse paciente. Nós trazemos uma reprodutividade do que é o software para a vida real. A gente consegue mostrar ao paciente, você é assim e eu vou conseguir deixar você assim. Eu aprendi no passado cortando gesso. Serra estarrete, aquela serrinha amarela, cortava gesso, colava o gesso com pistola de cola para fazer o planejamento. E hoje o software... Maquete, e mostrar a maquete, ó. Eu acho que tu vai ficar assim. E hoje o software não. É mais preciso, né, doutor? Total. A gente consegue ser fidedigno ao paciente, de dizer, eu vou conseguir deixar você assim. E trazer o virtual para o real. É muito massa isso, né? Muito. E quais são as cirurgias que vocês utilizam mais, essas tecnologias, em relação aos implantes? Ou reconstrução? Nada. Hoje eu faço parte de serviço onde eu tenho um tomógrafo dentro do ambiente cirúrgico, dentro do bloco cirúrgico. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia onde o paciente quebrou a base do olho, que é o assoalho da órbita. Quem opera é a gente, bucomaxilo também. Então, eu imprimo aquele osso do paciente numa impressora 3D, eu pego o lado sadio, espelho para o lado fraturado, modelo o meu material dentro daquela impressão 3D. E em vez de eu estar modelando o meu material no ato da cirurgia, o meu material já está pronto para eu reconstruir aquele osso fraturado. Eu instalo aquele material e no transoperatório, que é durante a cirurgia, o tomógrafo ele já atua mostrando que aquele meu material já está adaptado. Sem a gente, depois da cirurgia, fazer uma tomografia e dizer, eita, não ficou é bem assim. Tão bom, mas pode deixar. E que tipo de material é que é utilizado? É placa de titânio? As placas são de titânio. Infelizmente, a gente assistiu aquele caso recente daquela moça que levou 61 socos na face. Cirurgião bucomaxilo lá de Natal, se eu não me engano, foi em rede nacional. Deu entrevista, muito bom o trabalho foi dele. Operado por um cirurgião bucomaxilofacial, caso daquela paciente, ela teve uma fratura de terço médio, que é o zigomático. Teve essa questão do globo, né? Isso. Teve essa fratura do assoalho, que é o terço médio da face, que envolve assoalho de órbita, osso zigomático, que é esse osso da maçã do rosto. E o cirurgião bucomaxilofacial foi quem fez a reconstrução da face dela. Olha, claro, hoje a interdisciplinaridade é tudo. Quantas vezes a gente não opera com cirurgião plástico? Essa semana eu entrei numa cirurgia junto com o otorrino. Uma paciente teve uma complicação no seio maxilar, abordou eu e logo em seguida abordou o colega médico da otorrinolaringologia. Então, claro, hoje eu estou aqui falando sobre a cirurgia bucomaxilofacial, mas eu tenho que falar que para o bem do paciente, a interdisciplinaridade é tudo. A gente atuar com outras áreas também, mostrando que a gente pode ter o melhor para o paciente. E o melhor para ele é isso, né? Esse diálogo, né? Exatamente. Essa conversa entre as especialidades. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nesse caso dessa paciente que levou 61 socos, a gente reconstrói os ossos fraturados, mas essa paciente pode ter alguma deformidade de tecido mole, de pele, que precise fazer uma cirurgia reconstrutiva depois. O cirurgião plástico ele vai entrar e vai fazer essa área de atuação. Sabe? E essa avaliação é feita no momento em conjunto, todos ali reunidos, doutor? Pode ser feita em conjuntos. Eu já entrei em cirurgia onde entrou cabeça, pescoço, bucomaxilo, otorrino e plástico, numa cirurgia só. Eu ia lhe perguntar isso. Em relação cabeça e pescoço, quando chegam cirurgias nessa área, vocês também atuam? Depende. Entendi. Depende. Nossa área de atuação, ela vai do ocioide, que é essa região aqui do pescoço, a testa,
da orelha à orelha do outro lado. Nós A tratamos... caixa craniana já não ou é. neuro, ou é neurocirurgião, ou é o cirurgião cabeça-pescoço. Lesões patológicas benignas, nós tratamos. Lesões patológicas malignas, eu realizo uma biópsia, eu vejo que é maligno, cirurgião cabeça-pescoço. Entendi. Entendeu? Então, realmente existe essa É importante a gente definição, pontuar não? isso também, Com né, certeza. doutor? Quantas Até vezes eu... para quem está ouvindo, assistindo, entender. Eu tenho que recorrer a esse Isso. especialista, não a esse, né? E essa semana eu recebi uma paciente, quando eu olhei que eu vi a lesão, eu disse, ó, não é para mim. Essa lesão já está com uma característica diferente, eu vou encaminhar você para um cirurgião cabeça e pescoço. É importante saber também, dizer uma frase bem popular, cada macaco no seu galho. É verdade. Entendeu? Saber até onde eu posso ir e até onde foge a minha área de atuação. Perfeito, doutor. Deixa eu ver se ficou alguma coisa pendente, viu, minha gente? Porque acho que a gente já deu um geralzão aqui. Olha, qual sinal indica que é hora da gente procurar um bucomaxilo? Alguma dor específica, algum alerta? Tem algo assim? Porque a gente, no geral, procura para um implante ou nessas questões que a gente falou do queixo, né, retraído ou projetado. Mas tem algum alertazinho que diga, eita, eu tenho que ir no buco? De uma maneira geral, a gente já falou muita coisa. Tô sentindo aquela minha dorzinha, doutor, lá atrás, sabe? Eu acho que é o meu siso que tá nascendo. Como a população muito fala, meu dentiqueiro... Dentiqueiro, tá nascendo. Procura um cirurgião bucomaxilo. Doutor, eu tô observando que meu filhinho tá com o queixinho muito pra frente. Procura um cirurgião bucomaxilo. Em criança, a gente pode fazer alguma intervenção nesse sentido? Deve. Ah, é? O que é que mas entenda, eu não estou falando de intervenção cirúrgica. Você, quando trata de criança, tudo é bom, porque está em fase de crescimento. Você pode tanto parar aquilo que está crescendo demais e estimular o que está crescendo de menos. Essa era a minha dúvida. Tem como a gente conter isso? Tem. E aí é onde entra a especialidade odontológica da ortodontia. Ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, que é entender o que está acontecendo com essa criança e esse adolescente em fase de crescimento para tentar livrar ele lá na frente de uma cirurgia ortognática. Entendi, doutor. Entendeu agora? Perfeito. Como a gente falou também, as questões da ATM, que é a articulação temporomandibular. Doutor, minha ATM tá doendo. É sempre cirúrgico? Isso é importante falar. Ainda que seria aqui, doutor? Isso, esse movimento que a gente faz da mastigação. Exatamente. Sentir algum desconforto aqui. Nem todo paciente com dor na ATM é cirúrgico. Eu opero bastante ATM. As cirurgias de ATM que eu faço são cirurgias por vídeo, que é a artroscopia da ATM. É uma cirurgia assistida, vídeo assistida. O paciente se opera de 7 da manhã, 2 da tarde e tá de alta, vai para casa. Entendeu? E a recuperação Procedimentos é tranquila? muito tranquila. Procedimentos minimamente invasivos, tudo feito por vídeo. Mais uma vez a tecnologia vindo em função da cirurgia bucomaxilofacial. Mas existe também a especialidade de DTMs e dores orofaciais, que o paciente também vai tratar clínico. O cirurgião bucomaxilo também entende de ATM, também trata clínico. Também existem especialistas em DTM apenas, que ele vai tratar DTM clínica, sabe? Então, deu esse botãozinho aí de alerta, essa dorzinha, doutor, tô observando uma manchinha na minha boca. Muitas vezes o primeiro profissional a quem ele vai é o dentista. Ou o paciente nem percebe, numa consulta de rotina odontológica a gente, tem uma manchinha diferente. No lábio? No lábio, na cavidade oral, na língua, céu da boca, palato mole, enfim. Observou. Pode ser um sinal de alerta para relação ao câncer. Sinal de alerta em relação ao câncer. Sabe? Entendi, recebi mês passado. Filha médica, esposo médico, ou seja, genro médico. Minha mãe tá com uma lesão e a gente não sabe o que é. Eu disse, já tá há 2 anos, ela deixou e quando trouxe pra mim, eu disse, cabeça e pescoço. E graças a Deus... Foi a tempo. Foi um câncer maligno restrito. A cirurgia foi o tratamento da paciente. Poxa. Posso dizer que ela foi abençoada, porque nem todos têm essa... Pelo tempo já poderia estar uma lesão muito mais grave. Mais grave. É importante eu falar também que o cirurgião bucomaxilo, você pode ter acesso a ele ao SUS, tá? A gente fala muito de plano de saúde, mas como essa nossa entrevista ela é voltada para o público de uma maneira geral, porque eu posso dizer, doutor, eu não tenho um plano de saúde e preciso dessa cirurgia. Onde como é que eu faço? Hoje, dentro de Pernambuco, nós temos cirurgia bucomaxilo
Hospital Getúlio Vargas, Hospital da Restauração, Hospital Oswaldo Cruz. Em Caruaru nós temos o Hospital Regional do Agreste. Não estou querendo desmerecer, até por falta de conhecimento, mas eu sei que nos interiores tem alguns hospitais municipais na qual dispõem também de bucomaxilo. Os municípios, existem os centros de especialidades odontológicas, e dentro desses centros de especialidades odontológicas, uma das especialidades ofertadas também é o cirurgião bucomaxilofacial. Então é importante a população saber que você não tem plano de saúde, você pode ter acesso sim ao cirurgião bucomaxilo no SUS. No SUS, ótimo. Gente, muito bom esse doutor, não é não? A gente vai passar aqui umas 3 horas conversando. Passaria, com certeza. Se deixar, olha, doutor, muito, muito obrigada. Daqui, vamos esticar de novo. Muito obrigada. Não poderíamos ter começado com o pé mais que direito, conversando aqui com o senhor, com um sorriso aqui no rosto, né, minha gente? Falando com o maxilofacial. Então, muito, muito obrigada. Para a gente encerrar, vamos também deixar as redes sociais do doutor, né? Quem quiser encontrá-lo também, a gente já falou. As clínicas, né? O senhor está lá atuando no Hospital Português. Atuo no Hospital Português, na Clínica Real Face. Atuo no Hospital Santa Joana, no SJ Face. O meu consultório particular fica também localizado no Empresarial Rio Mar Trade Center. Minha rede social é @drdromar. Então, podem seguir lá na rede social. Tenho certeza que eu vou ter o maior prazer em tirar qualquer dúvida e estar de braços abertos para receber vocês, pacientes, com toda e qualquer dúvida que vocês tenham. Ótimo, doutor. Muito obrigada. E você não sai daí não, que vai chegar agora o momento meu doutor. Não vai ser com o doutor aqui, vai ser com o doutor advogado, que vai esclarecer algumas dúvidas aqui em relação aos nossos direitos quando a gente fala de plano de saúde. Conversei com o Dr. Romar, ele falou, explicou várias técnicas aqui pra gente, mas que infelizmente, quando a gente parte para a prática, encontramos algumas resistências dos planos e por que isso acontece e como a gente dirimir essas dúvidas e conseguir, né, fazer com que o nosso direito seja de fato executado, que a gente consiga assim aquele serviço. Então a gente começa agora o momento meu doutor, fica aí. Olha, como eu bem disse, chegou a hora do momento meu doutor. É aquela parte, gente, que a gente vai conversar com um advogado especialista em direito à saúde suplementar para tirar todas as nossas dúvidas em relação à especialidade médica que a gente acabou de conversar nesse podcast, que foi em relação às cirurgias que envolvem aí o especialista bucomaxilofacial. E para bater esse papo comigo hoje, aqui na estreia, eu conto com o doutor Yurival Passos. Me dá aqui, vamos ver se chega. Chega. O advogado Yurival Passos, ele é especialista em direito à saúde suplementar, com mais de 10 anos de atuação na área. E vai, claro, tirar essas dúvidas para a gente, Yuri. O doutor Romar acabou de bater um papo aqui comigo, falou quais são, né, as especialidades que um bucomaxilar trata, o que é que chega ao consultório dele e, claro, muitas vezes ele tem que requisitar algumas cirurgias que nem sempre são, vamos dizer assim, aceitas pelo plano de saúde. Eu tenho aqui algumas perguntinhas para fazer com o senhor, olha só. A primeira dela diz respeito à cirurgia ortognática, que é aquela que a gente falou, gente. Em outras palavras, muitas delas envolvem aquela questão da projeção ou retração do queixo, que em alguns casos pode ser vista aí como uma questão estética. Mas o Dr. Romar bem explicou que tem todas as questões funcionais envolvidas. E esse procedimento para corrigir as deformidades nos ossos da face podem ser considerados, como eu falei aqui, pelos planos de saúde como uma questão estética, mas na verdade elas são causadas por fatores genéticos, alguns hábitos infantis e até traumas, né, podem levar a essas cirurgias. Como a gente deve proceder em relação a negativas do plano de saúde por ele considerar como uma cirurgia estética? O que é que a gente faz como beneficiário? Pois não, Priscila, é um prazer estar aqui com você e é um prazer esclarecer dúvida de todos os telespectadores. Como o Dr. Romar falou aqui na entrevista dele, que eu tive a oportunidade de assistir, foi excelente,
casos de prognatismo e retrognatismo não se trata apenas de uma questão estética, tá? Ele causa diversos problemas com relação à saúde, à fisiologia da pessoa, principalmente a questão da apneia do sono. Ele tocou muito nesse assunto, né? A questão da apneia do sono. Então, os efeitos da apneia do sono geram muitos problemas cardiovasculares, por exemplo. AVC a pessoa pode ter. Além disso, os problemas fisiológicos, estomagnáticos, por exemplo, a questão da mastigação, da deglutição, são afetadas, a nutrição do paciente é afetada. Certo? Então, imagine isso no longo prazo. Um paciente que tem isso, desde criança, tem esse tipo de deformidade facial, o quanto ele é afetado no dia a dia. Entende? Então, não é meramente uma questão estética. E a questão estética em si, é óbvio que também afeta na questão psicológica do paciente. Né? O próprio Dr. Romar falou que o quão gratificante é para a pessoa um pós-cirúrgico. A gente estava falando, inclusive, doutor Yuri, com o senhor e com ele nos bastidores, que tem gente que tira uma nova carteira de identidade após a cirurgia. Exatamente. Por estar se sentindo tão bem, se sentindo realmente uma nova pessoa. Isso. As pessoas tiram uma nova carteira, é o que o senhor está dizendo, né? Por clientes, mais que seja estético, mexe com o psicológico. Clientes que fazem uma nova carteira de identidade, têm uma nova vida, o que antes eles não conseguiam sair de casa para poder se expor publicamente, eles passam a sair. Então existe um efeito psicológico muito grande. Existe até mesmo casos de clientes que entram em depressão por conta dessa situação. Tá? Então é extremamente importante na parte fisiológica, principalmente. Então não é apenas estético, é principalmente fisiológica. E ele apontou muito a questão da apneia do sono. E na parte psicológica também do paciente. Então, as operadoras de plano de saúde, elas são obrigadas a custear esse tipo de procedimento, porque o procedimento bucomaxilofacial, ele está separado dentro da resolução normativa 465 da ANS das cirurgias odontológicas de forma geral. Ele é tão complexo e tão mais grave dentro do meio, que ele é separado num dispositivo que fica dentro das coberturas de planos hospitalares. É por isso que esse procedimento em si, ele não é feito em ambulatório. E ele bem explicou aqui. Exatamente. Ele é feito dentro do hospital, com todo o aparato hospitalar, internação, porque até anestesia geral, porque se tiver alguma intercorrência dentro do bloco cirúrgico, tá ali todo aquele aparato hospitalar para poder atender o paciente. Entende? Então, a própria legislação, a própria Agência Nacional de Saúde, quando regulamentou a questão, trouxe a gravidade disso. Tá certo? E aqui eu trouxe até um dado interessante. Pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ele emitiu um parecer técnico de 2020 a respeito desse tipo de tratamento. Tratamento, por exemplo, de retiradas dos dentes cisos, que também foi colocado pelo Dr. Romar, né? Às vezes o terceiro molar, ele está tão incluso que ele entra em contato com as terminações nervosas que ficam aqui na região mandibular, chamado nervo trigêmeo. É o nervo que dá a sensibilidade da face, certo? Então, quando esse dente incluso ele entra em contato, dá aquela sensação de choque, de pontada. Tentar tirar esse dente em ambulatório pode afetar o nervo. E quando afeta o nervo, pode causar parestesia temporária da face. Entendeu? Fora que, salvo engano, Yuri, doutor Yuri, essa dor do nervo trigêmeo, salvo engano, é a pior dor do mundo. Considerada a pior dor do mundo. Já foi eleita a pior dor do mundo. Então, algo que realmente é sério, né? Sim, e exige sério. Todo esse aparato hospitalar. É necessário porque no aparato hospitalar não vai só puxar o dente. Porque se a raiz do dente estiver entrelaçando o nervo, como é que vai fazer? Vai puxar e vai puxar o nervo. O nervo junto. Então, existe um risco grave nesse sentido. Então, qual é a cirurgia que é feita? Uma cirurgia de osteotomia, secção dos ossos da face, para expor o dente
e aí poder serrar ele de forma cuidadosa, retirar. Isso é feito em ambiente hospitalar, porque toda essa região da face, ela é hipervascularizada. Existe uma região de muitas veias, tá? Então, e muitos tecidos nobres também da face, que pode ocasionar uma infecção de longo prazo. O senhor está explicando bem, olha, quase um buco, viu, gente? Porque a gente Mas está estuda... trazendo essa explicação e também pela sua área de atuação, que o senhor, de tanto ver, né, casos nesse sentido, não tem como não aprender sobre a área que atua. E está justamente trazendo essas explicações para a gente, para que nós, né, pessoas que não atuam na área, entendamos o porquê da necessidade de um ambiente hospitalar e o porquê é grave essa negativa quando vem para a gente em relação do plano de saúde negar que o procedimento seja realizado no hospital, porque infelizmente acontece dos profissionais, diante da negativa, os médicos então vamos realizar no consultório, e aí vem os riscos, não é, doutor Yuri? Exato. E o que é que a gente faz se o plano de saúde nos negar esse direito? Tá certo. Primeiro, falando a respeito da responsabilidade dos médicos, como o próprio Dr. Romar falou, a responsabilidade é do profissional. Ele é que vai responder por qualquer negligência, imprudência no bloco cirúrgico. Então, se ele aceita, sabendo que deveria ser feito em ambiente hospitalar, e ele aceita fazer em regime ambulatorial, ele assume a responsabilidade de qualquer dano que tiver ao paciente. Tá certo? Então, isso é extremamente grave. Às vezes, alguns profissionais eles têm um certo receio de perder o credenciamento com a operadora de plano de saúde. Existe, infelizmente, esse tipo de imposição por parte das empresas, tá? Mas coloque sempre à mesa o risco que isso vai ocasionar, né? A profissão, a imagem do profissional que está em jogo também, além da segurança do paciente, que eu acho que é o mais importante. Em primeiro lugar, a segurança, e ele também pesa isso, não é? Que o senhor bem pontuou, em relação com relação às negativas, a profissão dele, né? O risco que ele também está correndo ali. Exato. É? E com relação às negativas, o que fazer? Primeiramente, busque, faça uma reclamação na Agência Nacional de Saúde, no site da Agência Nacional de Saúde, é possível lá fazer. Jogue no Google, reclamação, ANS, vai ser direcionado para o site, é possível fazer pelo Gov. A ANS, ela faz uma intermediação interessante com a operadora de plano de saúde, ela então, primeiro passo, a gente laudo. não entra logo em contato com o plano, a gente entra em contato com a ANS, se essa negativa chegar pra gente. Seria havendo assim, a negativa em si, existe a possibilidade de tentar, junto à ouvidoria do próprio plano de saúde, uma reavaliação, tá certo? O que acontece na prática? Infelizmente, as operadoras de plano de saúde têm uma estratégia de ficar prolongando respostas, tá? Então, faz com que o paciente espere 5 dias úteis, 72 horas, uma semana, 21 dias úteis. Isso cansa a pessoa. No caso de cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, que na maioria das vezes é um trato em que a pessoa já está lidando há anos, ele cansa e faz, quer saber, já estou lidando com isso mesmo, eu já estou tomando medicação para dor de cabeça, eu vou seguir do jeito que tá, sabe? Mas no longo prazo isso é horrível. Você tem que cuidar da sua saúde e outra, você paga por um plano de saúde todo mês para ser atendido. É a expectativa que você cria quando você paga por um plano de saúde. Entende? Então, primeira coisa, não desista. Terminou o prazo regulamentar de resposta, e aproveitando aqui falando sobre prazo... Tem os novos prazos, não é, doutor? Ocorreram os novos prazos na resolução normativa 623, que entrou agora em vigor no dia 1º de julho desse ano 2025. E prazos para casos de urgência e emergência é imediatamente. A gente está falando dos prazos, gente, das respostas das operadoras de plano de saúde, tá? Então, esses prazos que o doutor está falando aqui, quando você entra em contato com o plano de saúde, então há prazo para tudo, para lhe responder em relação à situação de emergência, urgência e emergência, em relação de cirurgias, e é isso que o doutor vai aproveitar o espaço e falar agora, doutor Yuri. Perfeito.
Exatamente, é o prazo de resposta ao usuário de plano de saúde, não é o prazo para a cirurgia em si. Prazo de resposta, urgência e emergência, a operadora tem que responder imediatamente, certo? Quando não for caso de urgência e emergência, 5 dias úteis, tá? Procedimentos de alta complexidade, caso de cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, 10 dias úteis é o prazo de resposta, tá? Então, esses são os prazos para casos de tratamento em si. Não respondeu dentro desse prazo, você pode fazer uma reclamação na ANS e, concomitante, ao mesmo tempo, você também pode buscar um advogado especialista, tá certo? Fale com o seu médico, o médico que está lhe acompanhando, para que ele faça um laudo bem fundamentado. Um laudo bem fundamentado, que eu digo, é um laudo que conte o histórico do paciente, E o porquê? o quadro clínico dele, o que ele vem tomando diariamente, o tratamento sugerido e os motivos daquele tratamento, tá? Esses são os pilares de um laudo médico bem feito, é o que vai fundamentar uma boa ação judicial para o convencimento do magistrado. E isso aí, todo esse aparato, o paciente, ele entrega a quem? Ao profissional, ao advogado que vai ajudá-lo nessa causa. Seria isso? Exatamente. O advogado, ele A vai ANS, fazer ela essa... pode pedir também essa documentação ou não? Não, ela não é de Através- pedir. Ela já sugere, quando você vai fazer a reclamação no site, quais são os documentos necessários. E aí, na Entendi. sugestão dela, tem lá o laudo médico, né? Porque é exatamente a solicitação que está sendo feita. Lá na DS Advogados, vocês já pegaram casos de negativas em relação a esses tipos de cirurgias ortognáticas? Sim, É frequente? o tempo todo aparece lá pra gente. Qual a E justificativa dos planos? tem Mais a comuns. a questão estética, né? Como foi nos casos de prognatismo e retrognatismo. É muito comum, e eu falo em termos técnicos porque a gente estuda cada caso, né? A gente estuda os termos técnicos, a gente precisa saber a fundo quais são as consequências, as implicações de cada tratamento, e quando não é feito o tratamento, quais são as consequências e implicações para o paciente também, entende? Então, de tanto fazer isso, a gente termina aprendendo com o médico. Tanto o Dr. Romar falou ali fora, você é um bucomaxilofacial. Pois é. Aí, enfim, casos estéticos, né, a justificativa que é meramente estética e a justificativa que é meramente odontológica, ou seja, a que pode um dentista fazer no ambulatório. Por quê? Porque a cirurgia de bucomaxilofacial, como eu falei, ela é feita em ambiente hospitalar, ela não é feita... Claro, o custo muito maior para o plano de saúde. É muito maior, exatamente. E todo mundo sabe, na carteirinha do plano, tem a contratação ambulatorial, hospitalar e odontológica. O que é que o plano quer? Quer inserir a cirurgia bucomaxilo na odontológica e não na hospitalar, que é o que tradicionalmente as pessoas costumam a fazer, entendeu? Então, eles fazem uma modificação de códigos para dizer que não há necessidade. É só uma extração de dente incluso, sabe? Isso pode ser feito em regime ambulatorial, quando aquele caso em especial é um caso mais grave, é necessário ser feito dentro do hospital com todo o aparato hospitalar. Então, na justiça, o que é que acontece? Inicia-se o processo. Na grande maioria das vezes, esse tipo de processo judicial, ele passa por uma perícia judicial. Por quê? Porque a operadora de plano de saúde, ela tende a fazer uma junta médica, e essa junta médica é basicamente assim, eles selecionam alguns cirurgiões Que são indicados pela própria operadora. Indicados pela própria operadora, e diz assim para o usuário, escolha aí quem é que você quer, sabe? Que avalie o seu caso. E aí termina, na grande maioria das vezes, estou falando na prática, tá? Termina que um profissional lá de São Paulo, lá do Ceará, é eleito, que nem conhece o paciente, que nem fez O a consulta pessoal da pessoa, não acompanhamento. sabe como é o quadro clínico dele, vai lá e diz, não pode não. O certo é o que a operadora de plano de saúde está fazendo, ou seja, uma clara intervenção à autonomia médica. Tá? Então a gente leva para o judiciário, e no judiciário, normalmente o magistrado ele nomeia um perito judicial. Isento, vamos assim dizer. Isento, exatamente. Alguém de Imparcial. confiança do magistrado para fazer o exame do cliente e constatar se de fato é
ou não cabível aquele tratamento proposto. Entendi, doutor. E na maioria das vezes vocês têm ganho de causa? Na grande maioria das vezes, sim. A gente tem a confirmação do laudo médico, né? E aí sim, a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de custear esse tratamento, que é mais custoso, né? E é exatamente por ser mais custoso que existe um movimento de negativas das E quer operadoras. vencer o usuário pelo cansaço, né? É, Entre outras palavras. O vencer o usuário pelo cansaço É a meta, uma das né? estratégias, né? É uma das Entendi. estratégias. Mas, de forma geral, a prática de negativas por operadores de plano de saúde, não estou falando somente da cirurgia bucomaxilo, mas de todas as áreas, né, da medicina, é comum. Infelizmente, no nosso país, é comum. Porque existe um dado, por exemplo, a cada 100 negativas que existe de plano de saúde, 84% não são resolvidas, tá certo? E desses 84% que não são resolvidos, 2% dos usuários ingressam com a ação judicial. Então, o quanto de lucro existe em todos aqueles 98% que não ingressaram na justiça, entende? É gritante, não é? É gritante. Tanto é que no último ano, agora em 2024, saiu o resultado do faturamento das operadoras de plano de saúde com 11,1 bilhão de reais. Um valor superior à pré-pandemia. É o maior lucro obtido pelas operadoras de plano de saúde. Tá explicado, né, doutor? Agora, olha, vamos, para encerrar o nosso momento, meu doutor, aqui. Quais outros procedimentos são comumente negados pelas operadoras de plano de saúde em relação às intervenções bucomaxilofacial e quais são as chances de ganho de causa? Tem como a gente mensurar? Certo. O que vai mensurar é o laudo médico, certo? Um laudo médico bem fundamentado, como eu falei, onde tem mais chances, aquelas né? características, um estudo, exames, tudo isso vai ser levado para um perito profissional também, entende? Que vai analisar tudo e vai corroborar o atestado. Os mais comuns que a gente tem visto dentro do escritório, por incrível que pareça, não são os casos de prognatismo e retrognatismo, mas são os casos de retirada de dente ciso, né? O terceiro molar. Aqueles mais profundos que há necessidade de osteotomia. Então, existe uma tendência das operadoras de plano de saúde negar, dizendo que é meramente odontológico. Eu vou aproveitar... O que a gente estava comentando aqui, então, né, antes. Exato. Alegando que é um procedimento muito simples e que não precisa de hospital. Então, essa do siso, do dentiqueiro, como o doutor Romar falou... Exatamente. É o mais comum que vocês recebem lá na DS Advogados. Exato. E vocês também conseguem, assim, ganho de causa na maioria das vezes? Conseguimos, tá? Só um dado importante que eu acho é bom ressaltar aqui. O Conselho Regional de Odontologia daqui de Pernambuco emitiu um parecer técnico falando exatamente sobre essa questão da extração do dente ciso. E em determinado trecho ele fala: trata-se de um procedimento especializado com acesso a estruturas nobres que envolve todas as características inerentes a quaisquer procedimento cirúrgico, envolvendo os riscos de complicações transitórias ou definitivas, transtornos de ordem local e sistêmica, infecção metastática, disseminação tumoral, riscos de fratura dos maxilares, lesões nervosas, migração ectópicas para áreas nobres, hemorragias e morte. Então é justamente para poder inibir a prática das operadoras de plano de saúde com relação a isso, né? De dizer que um procedimento bucomaxilofacial é meramente odontológico e pode ser feito no consultório. E pode ser feito no consultório. Tá mais que explicado aí na nota, e a gente percebe esse movimento dos profissionais também de quererem se resguardar, como a gente estava falando, porque qualquer consequência negativa vai recair sobre o profissional. E eles, né, como a gente viu no Conselho Regional aqui de Odontologia, já, né, se lançaram mão aí desse parecer, dessa nota, para cada vez mais costurar, não é, doutor Yuri, essa informação e fazer com que realmente isso daí seja um norte para que não aconteçam casos de que mereciam um ambiente hospitalar
e sejam realizados procedimentos dentro do consultório. Perfeito, é o que eu sempre digo. Não lancem mãos aos profissionais, né, de saúde, não lancem mão da sua consciência médica, certo? Você é que vai ser responsabilizado pelo seu paciente. Então, a responsabilidade é com relação à segurança do paciente. Não tenham receio com relação a operadoras de plano de saúde, e esse movimento vai sempre existir. As empresas, as operadoras de plano de saúde, elas tendem a ter esse movimento de querer aumentar a sua margem de lucro líquida, óbvio, né? Então, sabendo disso, preze pela segurança do seu paciente, preze pela sua imagem como profissional. Tenho certeza que Deus não vai faltar nada para ninguém. Muito obrigada, doutor Yuri. E quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, tenho certeza que em algum momento da sua trajetória com as operadoras de plano de saúde já passou por alguma dificuldade, já teve a necessidade de recorrer a um profissional e às vezes nem despertou para isso, né? Que poderia ter contado com a ajuda de um advogado, por exemplo, especialista como o senhor. E de que forma nós encontramos, por exemplo, a DS Advogados? Existe rede social? Existe algum canal que faça essa ponte entre quem nos assiste e os serviços de vocês? Sim, nossas redes sociais, o Instagram é o @_DS Advogados, certo? E nosso site é o www.advogadosds.adv.br. Muito fácil. E o senhor também, né? Deve ter rede social, pode soltar. Sim, aí o seu Instagram. Yuri Val Passos, fiquem à vontade para mim adicionar. Yuri com Y no começo e no final. Y no começo, Y no final, é Yuri de Matuto, como eu disse, meu pai caprichou. Muito obrigada, doutor. Vamos ver se chega de novo aqui o braço. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigada. Agradecimento especial por estar aqui conosco nessa estreia, nesse primeiro de muitos episódios. O podcast chega com essa prestação de serviço à população e eu tenho certeza que a gente vai se solidificar como este canal de informação tão importante. Então, meu agradecimento muito especial por ter o senhor aqui conosco nesse dia de estreia, de inauguração do Saúde Justa, viu? E quero ter o senhor aqui de volta. Muito obrigado, estarei disponível sempre. Até a próxima, viu, minha gente? Obrigada por nos acompanhar, como eu disse, no dia de estreia, e muitos outros episódios virão aí pela frente. Forte abraço e até lá.